Irmãos, nós vamos hoje efetivamente retornar à exposição do livro de Oséias. Naquela série que nós paramos já há algum tempo, a última mensagem dela foi no dia 15 de março do ano passado, nós concluímos o capítulo 8, então nós vamos retomar a partir do capítulo 9 hoje na exposição de fato. O nome da série é o amor pactual de Deus por seu povo. Evidentemente aqui o povo de Deus é aquilo que ele idealizou quando fez o pacto com Abraão, olhando para a descendência de Abraão. O povo de Deus aqui não é a etnia judaica, o povo de Deus aqui não é Israel, apesar de o remanescente fiel, os da fé em Israel, fazerem parte do povo de Deus. O povo de Deus é aquele com quem ele tem um pacto incondicional, um pacto inquebrável, um pacto que não depende do povo, mas depende dele em manter. Porque se dependesse do povo, assim como aconteceu com a antiga aliança, esse pacto também seria quebrado. E para juntar esse povo, para ser o Deus desse povo, e esse povo realmente ser o povo de Deus, Deus desenvolveu esse plano maravilhoso, que de uma ponta a outra nós vemos esse amor sendo revelado, até nos chamar, e um dia então, quando Ele consumará a sua maravilhosa obra em nós, no estabelecimento do reino eterno, no estabelecimento completo dessa nova natureza, que em parte nós já recebemos, alcançaremos completamente quando nós formos glorificados, então nós receberemos completamente a natureza que nós já desfrutamos. Como nós desfrutamos essa nova natureza? Não sendo mais escravos do pecado. Satanás não tem mais poder sobre nós. Agora nós não somos mais escravos da carne, porque o Espírito Santo habita em nós e guerreia por nós contra a carne. Nós temos a mente de Cristo, recebemos um novo coração e foi colocado em nós esse novo Espírito. Temos a armadura de Deus, através da qual ou com a qual nós podemos lutar contra os principados e a potestade, ativando essa armadura, tomando posse dessa armadura na dependência do Senhor, que é através da oração. Então, o Senhor tem formado esse povo à medida que Ele chama os eleitos, que Ele idealizou naquela promessa em Gênesis 3,15, naquela promessa feita a Abraão. Nós ali estávamos encapsulados no termo descendência de Abraão, e agora somos encapsulados nesse descendente que veio, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor tem por nós um amor impossível de ser quebrado. Aqueles que são do Senhor nunca apostatarão, nunca se desviarão ao ponto de morrer na imundícia. O Senhor garantiu isso, dando-a novamente um novo coração. De tal forma em que aquilo que acontecia no Antigo Testamento, como meios pelos quais eram necessários para se manter na nova aliança, agora na nova aliança, na antiga aliança, agora na nova aliança, esse rigor, essa dependência, esse zelo, não são para nos mantermos na aliança, mas para evidenciarmos que nós temos aquilo que foi requerido do povo da antiga aliança e eles não tinham, que era um coração circunciso, circuncidado. O Senhor nos garantiu isso, nos dando um novo coração. Então nós temos visto como esse amor de Deus ele é desenvolvido com o seu povo. Nós refletimos, meus irmãos, no domingo passado, observando de forma muito panorâmica o contexto de Oséias, a mensagem de Oséias, e nós vimos que a vida de Oséias foi projetada para ser uma profecia viva. Oséias ele não profetizava apenas com palavras, apesar de fazer isso apaixonadamente, mas Oséias profetizava com a sua própria vida, nos dois casamentos que ele experimentou com os próprios filhos. Ele viveu completamente para o Senhor. Então, a vida de Oséias era a manifestação viva do pronunciamento profético de Deus para o seu povo, tanto de juízo, punição, como de restauração.
restauração de tal forma, e é importante entender isso, porque senão a gente vai pensar que Deus é aquele que vai no acerta e erra, não é? Não é assim. O Senhor garantiu que a aliança que ele fez com Cristo Jesus no tempo de Oséias, que ele faria, iria ser então o cumprimento daquele ideal que ele prometeu em Gênesis, no capítulo 3, para a mulher, e em Gênesis capítulo 12, 13, 15, 12, 15 e 17 para Abraão. Então o ministério profético de Oséias durou cerca de 30 anos e o livro ele se divide em duas grandes porções, do capítulo 1 ao 3, que é a base essencial para a gente compreender, porque é um relato autobiográfico, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 3. O capítulo 2 é uma síntese do capítulo 4 até o capítulo 14. Então o livro se divide assim, do 1 ao 3, do 4 ao 14. Em grande massa, os capítulos 4 até o 14 são a apresentação de provas e a sentença de punição. Então a linguagem pactual é uma linguagem jurídica, é uma linguagem forense, é uma linguagem judicial. Um casamento foi quebrado, uma aliança foi quebrada. Então é necessário um litígio ali ser estabelecido para que então a formalização da quebra do pacto seja feita e o estabelecimento de uma nova. Então, a todo instante, a condenação e a apresentação de provas, a condenação e a apresentação de provas. Deus poderia simplesmente condenar sem apresentar provas. Ele é Deus, né? Quem ia questionar os pronunciamentos do Senhor? Então, ele poderia simplesmente manifestar que o povo quebrou a aliança e, portanto, o Senhor não tinha mais parte com esse povo. Mas, na verdade, parte da punição é a apresentação de provas. É por isso que o inferno vai ser tão perturbador, meus irmãos, porque os perdidos saberão porque passarão a eternidade de sofrimento. Eles terão completa consciência. Eles lembrarão do dia que ouviram o Evangelho, do dia que ouviram os apelos, do dia que for apresentado a mensagem de salvação e ele escarneceu e ele renunciou. A própria apresentação de coração endurecido é a própria manifestação de juízo. E isso retorna para o próprio Deus e para o próprio profeta como que se batendo no espelho, intensificando ainda mais as provas apresentadas, mostrando a dureza do coração. Não importava com quanta intensidade o profeta pregava. O profeta apresentou sua esposa como um ato profético. O profeta apresentou os seus filhos durante 30 anos latejando na cabeça daquele povo. Então, imagine esse cenário lá, um cenário factual, histórico, né? Aconteceu de fato. Cada vez que o nome do filho era pronunciado, uma sentença era proferida contra o povo. E o povo, ano após ano, dia após dia, escarneceu. Durante 30 anos, mais ou menos. Então, se na primeira aliança, Deus tomou uma esposa adúltera, embora ele fosse fiel, e mesmo assim ela continuou adúltera, infiel, na segunda aliança, Deus tomou para si uma esposa adúltera, suja, mas ela seria plenamente fiel, e ele garantiu isso. Foi assim que nós fomos encontrados, adúlteros, idólatras, sujos, imorais, podres, e o Senhor nos limpa. No Novo Testamento, isso é apresentado como o grande dia da noiva. Esse dia, esse tempo que nós vivemos antes da vinda de Cristo, para tomar a sua noiva e ter então aquela festa das bodas ali, a festa do casamento, esse é o grande dia da noiva, onde o Senhor embeleza a sua noiva, onde as rugas são removidas. Isso para nós é conhecido como crescimento em piedade, processo de santificação, à medida que o Senhor Jesus é visto em nós. Eu mostrei para vocês no grupo do WhatsApp da igreja a síntese das mensagens que nós já pregamos aqui, que nós vimos aqui, até o capítulo 8. Então nós vamos partir daqui.
Os irmãos já ouviram falar da melhora da morte? Já ouviram falar da melhora da morte? Né? Conhecida melhora da morte, né? A melhora da morte, né? A crendice popular aí, que atribui àquelas pessoas que estão muito enfermas, as pessoas que estão hospitalizadas aí, e de repente, assim, né, sem muitas explicações aparentes, essas pessoas melhoram repentinamente, né? E daí, então, da mesma forma repentina como essas pessoas melhoram, elas também morrem. Daí, então, alimenta a crendice popular da melhora da morte, né? Por isso que é chamada da melhora da morte. Antes do fim, essa melhora da morte também aconteceu com o povo de Deus, com o reino, especialmente com o reino do norte. Eles experimentaram na antiga aliança essa melhora da morte. Embora isso não tenha acontecido apenas uma vez, isso aconteceu algumas vezes, onde o Senhor derramou a sua graça em meio ao povo que era infiel, que era impenitente, que buscava a idolatria. Mesmo assim, o Senhor respondeu à oração desse povo e durante alguma brecha de tempo eles se experimentaram essa melhora. Mas teve um episódio que ficou muito gritante na história do povo de Israel, especialmente no Reino do Norte, em que essa melhora da morte foi muito grande, foi muito latente, onde o povo conquistou até alguns territórios tomados por povos pagãos. Nós vemos isso no reinado de Jeroboão II. Se nós vermos aí o relato de Oséias no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos que Oséias, o período profético dele, perpassa vários reis, vários reinados, né? E um deles é Jeroboão II aí, que reinou por volta de 790, cerca de 790 até 740 antes de Cristo Jesus. Ele reinou por 41 anos. Então, nessa brecha, ele reinou por 41 anos. Ele foi corregente com o seu pai. Então, teve um período em que ele reinou com Joás, seu pai. Eles dois reinaram juntos e depois ele reinou sozinho. Eles experimentaram isso. Abra em 2 Reis, no capítulo 14, vamos ver. 2 Reis, capítulo 14. Nós fizemos referência a isso, irmãos, quando na ocasião da exposição do livro de Jonas. Porque essa melhora da morte aqui é justamente no período em que Jonas, que é o mesmo período ali que o profeta Oséias também exerce seu ministério. Então, em resposta a uma profecia de Jonas, o Senhor abençoa aquele povo. Esse foi um período de breve, mas porém intensa prosperidade do povo, profetizado por Jonas, capítulo 14, versículo 25, 2 Reis, vocês veem aí. Em seu reinado, Jeroboão II, foi restabelecido partes das terras de Israel que tinha sido conquistada pela Síria. Como foi que Israel foi tomado? Primeiro, Israel foi atacado pela Síria, pelo Império Sírio. A Síria, sem o A, a Síria, caiu sobre o Império Assírio. Quem concluiu o desmantelamento do Reino do Norte foi a Assíria. Só que o Reino do Sul não foi tomado pela Síria, porque antes de ser tomado pela Assíria, o Reino Babilônico derrubou a Assíria e então tomou o Reino do Sul. Então nós vemos 3 reinos aí, com tempos diferentes, assolando o povo de Deus, tanto no norte como no sul. O povo do sul, do norte, o Reino do Norte tiveram cerca de 19 reis. Todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Todos. Não houve um rei que fez o que era bom perante o Senhor. Então, foi passado de pai para filho a perversão. Olha o versículo 23 aí. O versículo 26, né? Versículo 26 diz assim: Por que Deus respondeu? Por que Deus concedeu alívio e esse tempo de prosperidade ao povo? Versículo 26 diz assim: Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga,
porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. A ideia de que não havia distinção de sofrimento. O escravo sofria, o livre sofria. O sofrimento era para todos e não havia quem socorresse. Versículo 27. Ainda não falara o Senhor em apagar, porque isso vai acontecer. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Foi o que aconteceu, irmãos. O reino do norte foi completamente desmantelado. Porém, os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Agora a pergunta é o seguinte: por que, meus irmãos? Por que o Senhor continuava respondendo a esse povo e agindo com misericórdia? Eu falei para vocês que isso não aconteceu só uma vez, aconteceu algumas vezes. Volta um pouquinho e vai no capítulo 13. No versículo 22 nós vemos o motivo de Deus continuar respondendo. Deus ele está aqui retardando o seu juízo. E cada ato de retardamento de juízo é um momento de misericórdia que Deus exerce com o povo. Versículo 22 do capítulo 13 aí. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não o quis destruir e não lançou ainda da sua presença. Mas, meus irmãos, embora o Senhor tenha retardado o juízo, e isso não foi o suficiente para atrair o povo para ele. Observa quanto tempo o povo viveu distante de Deus. Observa o reino do norte. Cerca de 700, 750 anos. Durante 19 reinados, vez após vez, o Senhor agia com misericórdia, retardava o seu juízo, e mesmo assim isso não foi suficiente para atrair o povo para Deus. Talvez, por que isso aconteceu? Será que isso aconteceu porque eles não viam as consequências muito latentes da rebeldia deles? E por isso eles não conseguiam perceber que o retardamento da punição do Senhor era um ato de misericórdia do Senhor, do livramento dessa punição, como o Senhor fez aqui de forma intensa, livrando eles dos impérios que iam contra eles, né? A misericórdia do Senhor ela foi recebida como uma mera obrigação, como um mero ato de exigência. Isso, meus irmãos, essa pequena melhora, por isso que eu chamei de melhora da morte, por quê? Porque esse tempo que Israel está profetizando é esse tempo de prosperidade. Que Oséias está profetizando é esse tempo de prosperidade. Esse tempo de Jeroboão II está contemplado no período profético de Oséias. Então eles não estavam passando necessidades financeiras aqui, eles estavam com saúde, eles tinham prosperidade nos negócios em todas as áreas. Por isso que eles forjavam um tipo de confiança que não os levava para o Senhor, que não exigia perfeição, que não exigia pureza. Eles estão experimentando aqui. Quando o Senhor disse que ainda não pensou em remover o nome de Israel, ainda não pensou em os lançar da sua presença, isso aconteceu como punição divina em 722 a.C., não sob a Síria, mas sob a Assíria. E por que eu estou enfatizando isso? Para a gente perceber, meus irmãos, o contexto em que Oséias está pregando ali. E porque os gritos acalorados, apaixonados, porque tanto rigor em separar um profeta e estruturar toda a história, toda a biografia desse profeta, exigindo que ele se case com uma prostituta, para ele servir de testemunho profético contra aquele povo. E mesmo tudo isso não foi capaz de curar
a cegueira e a surdez daquele povo e mostrar que aquela confiança que eles estavam experimentando era uma confiança suja e impenitente. Eles gozavam de um período de prosperidade ali, em todas as áreas. A isso, meus irmãos, esse período de prosperidade que eles gozavam, por incrível que pareça, não nutria devoção, não nutria arrependimento, não nutria dependência, não nutria anseio por Deus. Pelo contrário, eles se voltavam cada vez mais contra Deus, se voltando para si mesmos. Eles não olhavam os atos misericordiosos do Senhor como a mão graciosa de Deus o sustentando. Por isso que o profeta foi mal recebido. Porque se eles estavam experimentando um tempo de tanta prosperidade, como eles seriam alcançados pelo juízo divino? Possível que eles seriam alcançados pelo juízo divino. Eles estavam vendo a prosperidade, a saúde, a bonança, o crescimento em suas vidas, nas suas famílias, na plantação, na agricultura. Eles viam isso. Como então o juízo divino iria visitá-los? Agora, por que isso acontece, irmãos? Porque, mesmo sendo tão claro o favor de Deus, mesmo sendo tão evidente, era muito simples eles fazerem essa reflexão. Era só eles pensarem. Nenhum dos nossos reis fizeram o que era bom diante do Senhor. Nenhum! Nós não tivemos nenhum rei piedoso. Nenhum rei piedoso. Os nossos sacerdotes militam contra o Senhor. Aquilo que nós ouvimos que os nossos pais inculcaram, lembra lá de Deuteronômio capítulo 6, os nossos pais inculcaram, nós conhecemos a lei, nós temos ciência da lei, aquilo não é praticado. E mesmo assim, o Senhor derrama sobre nós. Mas esse período de prosperidade foi grande, porque eles tomaram do Império Sírio alguns territórios que foi conquistado. E aí veio então a renovação de ânimo, a renovação de confiança, mas eles não viram isso como um agir divino. Agora, por que isso acontece, irmãos? Como pode nós tomarmos esse agir gracioso de Deus como se fosse mera obrigação do Senhor em cuidar de nós? Por que isso acontece? Acho que essa é uma pergunta que é muito importante que fique latejando na nossa mente para a nossa reflexão. Por algo muito simples, por causa da insensibilidade espiritual. Simplesmente por causa disso, por causa da insensibilidade espiritual. E a insensibilidade espiritual, meus irmãos, nós não temos noção de como ela é perigosa. Sabe por quê? Porque a própria falta de percepção é decorrente da insensibilidade espiritual. Daí o perigo dela. Nós não conseguimos discernir justamente como consequência da insensibilidade espiritual, como resultado da insensibilidade espiritual. Por isso que ela é tão perigosa. Nós não vemos a negridão do pecado, nós não vemos a sujeira, a podridão do pecado, nós não percebemos como os nossos atos são maus por causa da insensibilidade que toma os nossos sentidos, a nossa mente, o nosso coração, a dinâmica da vida daquele povo e a vida religiosa daquele povo eram pautadas pela cegueira, decorrentes da insensibilidade. Eles não deixaram de cumprir um dia de festa, um dia festivo, ritualístico, eles não deixaram de cumprir. Eles apresentavam os sacrifícios no templo, eles cumpriam os seus votos, eles faziam aquilo que a lei requeria, mas não buscavam aquilo para onde a lei apontava. A lei apontava para uma perfeição que não era possível achar no coração. Mas a insensibilidade não chega a esse nível não, irmãos. A insensibilidade, ela oferece somente uma atuação na superfície, porque senão a gente percebe que a gente se desviou. A gente percebe que houve uma apostasia. Então a insensibilidade é um recurso carnal, um recurso infernal para nos dar somente aquilo que não nos conceda discernimento suficiente para buscarmos restauração. Ela nos faz caminhar por um lago raso, embora ele seja extenso, como
Um pregador já falou uma vez. E existe algo, meus irmãos, tão interessante quanto mortal aqui. Existe um tipo de paz, um tipo de deleite, um tipo de descanso e um tipo de contentamento na insensibilidade. Por isso que ela é perigosa. Por isso que ela é mortal. Na insensibilidade, nós podemos desfrutar paz, alegria, deleite e contentamento. Tudo isso distante do Senhor. Se eles não estivessem experimentando essa sensibilidade nessas características que eu demonstrei para os irmãos, eles corriam por o Senhor. Eles buscariam o Senhor. Eles entendiam o estado do coração deles. E isso é tão perturbador. Por que é mortal, meus irmãos? Porque isso nos faz repousar em pastos de morte, sem percebermos. Esses pastos, eles são venenosos. E o que é mais gritante é que eles não nos matam de uma vez. Eles vão gotejando o seu veneno em nós. Vão nos matando com doses homeopáticas, é assim que diz, né? Exatamente. Alimentando a insensibilidade, que mata a percepção do Senhor. E por que isso nos mata? Porque nessa paz, nesse deleite, nesse descanso, nesse contentamento, Deus não está lá. Olha como é interessante. Vai em Oséias aí no capítulo 8. Oséias capítulo 8, no versículo 14. Ele diz assim, ó: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Eles estavam buscando cada vez mais subsistir, sobreviver, se fortalecer por si mesmo. Eles não queriam mais depender de Deus. Eles entendiam que eles conseguiam sem Deus. Edificou palácios, estabeleceu seus próprios reis, estabeleceu seus próprios governantes. Ele edificou o palácio. E Judá multiplicou cidades fortificadas. Eles não precisam do Senhor. Eles podem se defender. Aí ele diz, eles pensam que podem se defenderem e se esconder de mim. Mas o juízo que eu enviarei derribará os seus palácios e as suas cidades fortificadas. Porque a insensibilidade espiritual não nos mostra a burrice do nosso agir, a tolice do nosso agir. Ele diz, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os palácios. O ministério de Oséias, meus irmãos, assim como o ministério de Jeremias, é encharcado de emoção, como eu falei para vocês. É encharcado de emoção. E isso torna o ministério de Oséias ainda mais intenso, porque o ministério de Oséias é mais condensado. Jeremias é conhecido como profeta maior pela quantidade de profecia, pela quantidade de material que ele escreveu. O período profético de Oséias, apesar de ser pequeno, ele é muito condensado, por isso que ele é tão intenso. Oséias não somente ele é cheio de paixão, como a todo instante, se os irmãos perceberem, ele usa metáforas, são inúmeras figuras de linguagem que ele usa. A ideia, por que ele usa tantas figuras de linguagem, tantas metáforas? Porque a sua própria família foi separada para ser instrumentos proféticos. É para que isso fique latejando, irmãos. Para que fique mais evidente ainda quão duro o coração do povo estava. Ele tentava explicar como a bebês, como a crianças, mas eles não conseguiam compreender. Por que não conseguiam compreender coisas tão claras, ilustradas? Por que não conseguiam compreender? Porque estavam cegos, porque estavam mortos espiritualmente. Não importa, meus irmãos, quantas horas ele passasse pregando, não importa quantos anos ele passasse pregando, exortando, o povo estava com o coração fechado para Deus. A voz do Senhor era recebida como rebeldia, como zombaria, como blasfêmia. As pessoas ficavam com raiva. Você já ficou assim?
Você já ficou com raiva do pregador? Isso acontece inúmeras vezes. Quando os seus pecados são expostos, quando o pregador alcança o seu coração, você fica com raiva dele. Você fica com raiva, você fica irado, porque ele chegou lá no seu coração. O seu coração foi revelado a ele como um instrumento do Senhor e você fica irado com o pregador. Isso acontece hoje. Fica com raiva do pregador. Você zomba do pregador. Você elege o pregador como instrumento de ira. Você busca os defeitos do pregador para desqualificá-lo. Você fala da rigorosidade dele, da radicalidade dele. Por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu com o profeta, meus irmãos. 2.700 anos atrás, isso aconteceu, depois dele continuou acontecendo, aconteceu com o Senhor Jesus, aconteceu com os apóstolos e vem acontecendo até hoje. O que isso quer dizer? Que em alguma medida nós alimentamos algum tipo de insensibilidade espiritual que nos protege do Senhor. Por mais absurdo que isso seja, que nos protege do Senhor. Porque nós não queremos ser expostos. Nós não queremos. Nós não queremos ser vulneráveis. Nós não queremos. Nós lutamos tanto para construir uma aparência. Nós lutamos tanto. E em apenas poucos minutos nós somos expostos de tal forma que a nossa podridão é arregaçada para que o povo veja. E nós não queremos isso. Nós lutamos contra Deus. É isso que nós fazemos. Quanto tempo isso vem acontecendo, irmãos? Quanto tempo isso acontece? É como se nós estivéssemos lá, irmãos. Isso acontece hoje nas igrejas espalhadas por aí também. Russell Shedd tem um livro que foi lançado a ele agora, né, em memória, né? Eu acho que de material que ele escreveu foi lançado agora por Edições Vida Nova. O livro se chama Palavra Viva. E eu peguei uma citação de uma imagem que publicaram, achei muito interessante. E diz o porquê isso acontece. Uma pequena sentença. Por que isso acontece? Ele diz assim: quando uma mensagem não consegue transformar o coração, fatalmente o endurece. Fatalmente o endurece. O que as mensagens aqui têm feito com você? O seu coração tem amolecido? Ou você tem fechado as portas, cerrado os dentes e os punhos? Porque se estiver endurecendo, está alcançando o seu objetivo também. Capítulo 9, ele inicia uma nova cena. Nós concluímos no capítulo 8, versículo 14. Versículo 14 é muito importante para entender o capítulo 9. Versículo 14 do capítulo 8. Capítulo 9, ele inicia uma nova sessão. O que é essa nova sessão? Essa nova sessão, ela resulta justamente daquilo que foi predito no versículo 14. O Senhor disse então que enviará juízo. O Senhor enviará fogo que consumirá o palácio, os palácios e as cidades. Então, o capítulo 9, ela diz como isso vai acontecer. Nessa exposição do capítulo 8, nós refletimos sobre um tema. Tema muito interessante, gostei muito de refletir sobre esse tema. O tema era o seguinte: piedade artificial frutifica destruição. Piedade artificial frutifica destruição. O que é aterrador, porque ser piedoso não é suficiente, porque nós podemos ser piedosos artificialmente. E a piedade artificial, ela não é infértil. Ela gera frutos, ela gera filhos. O que é que ela gera? O que é que ela gera? Quais são os pecados que a piedade artificial esconde? Essa foi a pergunta que nos conduziu. Nós vemos 4. A confiança presunçosa, que é a confiança artificial, que é a confiança sem Deus. Nós vimos o descanso, o desprezo a Deus, que é o zelo artificial. Nós vimos a insuficiência de Deus, que é a proteção artificial.
e nós vimos o culto artificial, que ao invés de expor os corações, ele encobre pecados. É o culto artificial. No capítulo 9, o profeta ele continua seguindo a mesma dinâmica, como eu falei para os irmãos, judicial. Está presente em todo o livro. Isso é importante para a gente perceber a rigorosidade do que nós temos com o Senhor, irmãos. O que nós temos com o Senhor não é um vínculo afetivo, não, irmãos. Não é uma parceria emocional, não. Existe um contrato. Esse contrato, ele tem sanções para quem não cumpre os seus termos. Para a gente, o único termo para a gente é estar em Cristo, na nova aliança. Diferente da antiga. Na nova aliança, o único termo é estar em Cristo. Qual é a grande questão, então? Existem evidências que testificam a nosso favor contra nós. Por isso que as tonalidades, embora os resultados sejam diferentes, as implicações exteriores são as mesmas. Nós não mostramos evidências para permanecer na aliança. Nós mostramos evidências para mostrar que nós estamos nela. Esse é o contraste da antiga e da nova aliança. Então, o que nós temos com o Senhor é um relacionamento contratual, pactual. E aí nós vemos, então, o pronunciamento de condenação e as evidências de que essa condenação ela só está vindo porque o pacto foi quebrado. Né? Com isso, meus irmãos, o profeta e o Senhor tem uma interação muito grande. No momento que o profeta está falando, de repente o Senhor já fala diretamente na primeira pessoa. Às vezes o profeta se refere ao Senhor, né, mencionando na terceira pessoa. Mas o fato é que quando o profeta fala, ele é voz de Deus, porque existe essa alternância aí. O profeta aqui ele está anunciando os termos, que os termos do pacto serão executados. Vocês quebraram o pacto. Então, os termos do pacto serão executados. Né? E todas as sanções da quebra do pacto. Então, o tema da nossa reflexão hoje é a euforia libertina dará lugar à punição. A euforia libertina dará lugar à punição. É importante lembrar do que eu falei há pouco. Existe um tipo de paz, de deleite, de descanso, de contentamento na insensibilidade. Porque isso tudo é exemplificado pela alegria abundante do povo aqui. Uma alegria tão abundante que causava ânsias de vômitos ao Senhor. Porque não era possível compreender como esse povo está tão contente se está lambuzado em imoralidade e em podridão. A resposta de Deus às suas orações aqui, ao contrário dos corações impenitentes, os fizeram vivenciar uma euforia carnal. Eles oraram ao Senhor, o Senhor respondeu com prosperidade, ao invés deles se dedicarem ao Senhor, isso os fez experimentar uma euforia carnal, ao invés de gerar contrição, quebrantamento, arrependimento. O versículo 1 e o versículo 5, eles marcam as divisões dos textos aí. Então, a rigor, nós poderíamos dividir do 1 ao 4 e do 5 ao 9, mas nós vamos refletir em 3 pontos. Do 1 ao 4, nós vamos ver que essa euforia libertina dará lugar à punição. O que vai acontecer, então? Do versículo 1 ao 4, o fim da confiança sem Deus. Do versículo 5 ao 6, o fim da devoção fingida. E do versículo 9 do 7 ao 9, o fim da surdez espiritual. O Senhor não mais aceitará isso. É importante entender o quê? Que, embora o profeta falasse em termos já executado, né? O dia chegou, o juízo chegou, chegaram os dias, como se naquele instante aquilo já foi executado factualmente. Por quê? Por quê? Porque aquele povo, mesmo com a pregação do profeta, não se voltaria para o Senhor. E a própria pregação era a manifestação do juízo. Então, primeiro ponto, o fim da confiança sem Deus, versículo 1 ao 4. Aqui o profeta ele inicia anunciando o que acontecerá quando o versículo 14 do capítulo 8 for cumprido.
O Senhor vai mandar fogo para consumir as cidades fortes e os palácios. O que vai acontecer? Não é? Então, o fogo não seria fogo literal. A ideia de fogo é consumir. Não é que desceria fogo do céu. Porque o fogo aqui é quem? O fogo é a Assíria e a Babilônia. Assim como a Assíria, nos capítulos anteriores, é relatado como águia. Então, o fogo dá a ideia de consumir, para consumir aquele povo. O contexto aqui ele parece ser algo como um festival religioso da colheita. Então, existia o término do ano da agricultura e para celebrar a fertilidade, a abundância na colheita, na semeadura, existiam os festivais religiosos que fazia parte do calendário cultual, do calendário litúrgico daquele povo. É importante entender isso, por quê? Porque ele vai falar muito aqui sobre eira, o campo onde era pisado o trigo, sobre o lagar, onde as uvas eram pisadas para fazer assim o vinho. Então, ele vai falar muito disso. E isso acontecia nesses festivais. O que é importante para a gente compreender, que eles continuavam com seus rituais, mas eles fizeram uma miscigenação aí. Esse é o grande ponto. Eles fizeram uma miscigenação entre devoção ao Deus verdadeiro e idolatria ao Deus pagão. E eles faziam isso na mesma festa cultural. Mesmo. Ok. Baal, irmãos. Olha que interessante. Quando o Senhor prepara a primeira geração para entrar na Terra Prometida, ela é desqualificada por falta de fé, não entra, é punida, morre aquela geração, ficam-se Josué e Caleb, e Josué ele prepara a segunda geração ali diante de Jericó para tomar a Terra Prometida, e o Senhor determina que não deveria sobrar um da terra de Canaã. Todos deveriam ser mortos. Homens, mulheres, bebês, idosos, todos. Por que o Senhor fez isso? Para preservá-los. Só que eles não fizeram isso. Eles não mataram todos. Porque eles viram um benefício ali. Eles poderiam ter escravos. Eles não mataram todos. Eles poderiam ter escravos. Aqueles povos poderiam trabalhar para eles. E o que foi que isso aconteceu? Por que eu estou dizendo isso? Porque Baal é um deus cananeu. Eles assimilaram aquela cultura de tal forma que Baal passou a ser o maior concorrente de Deus na antiga aliança. Porque eles não cumpriram aquilo que o Senhor mandou. Baal, olha como eles corromperam o culto a Deus, muitas vezes atribuindo a Baal aquilo que era atribuído a Deus. Baal significa o Deus da fertilidade. Então, no culto que eles faziam dos festivais da semeadura, da agricultura, da colheita, né, esse é o termo, eles atribuíram não somente ao Deus, o único, mas ao ídolo, ao Deus da fertilidade, a Baal. E mesmo assim, eles não perceberam que estavam pecando. Isso é gritante demais para o judeu, para a antiga aliança. Mesmo assim, eles não assimilaram que estavam pecando contra o Senhor. Então tem a chamada. Essas chamadas são muito importantes porque são pronunciamentos de alerta, quando fala diretamente com o povo. Olha o versículo 1, quando ele diz assim: não te alegres, ó Israel. Não te alegres. Presta atenção como a redundância. Por que é redundância? Ele usa outro termo, mas é redundante. Porque exultar também é alegrar, não é? Só que é uma alegria mais enfática. Aqui literalmente é gritar. Gritar de alegria. Por isso a euforia. Eles estavam completamente eufóricos, animados, alegres. Não te alegres, ó Israel. Não exultes como quem? Como os povos. Por quê? Porque a eles foi dado a lei, irmãos. Eles têm os profetas. Os profetas não profetizavam para os povos pagãos. Os profetas eram exclusivos para ele. Tanto que quando nós vemos um profeta profetizando para povo pagão, ele falha, embora ele tenha sucesso, que é Jonas. Vocês têm as leis.
vocês têm os profetas, vocês têm os sacerdotes. Não exultes. Sabe quando você vê algum crente se lambuzando na lama, como um porco na imundícia? E ele diz, eu estou em paz. Estou tranquilo. Sério, eu estou muito tranquilo, eu estou em paz. Como se isso fosse um distintivo de relacionamento íntimo com Deus. Não estou em paz, estou tranquilo, cara. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu entendo mesmo. Eu agradeço a preocupação, mas eu entendo o que eu estou fazendo. Eu compreendo aí o que eu estou fazendo. Não te exultes. Por quê? Porque há exultação na imoralidade, irmãos. Há euforia, há contentamento, há alegria na perversão. Os nossos sentimentos não são balizas de seriedade, de piedade, de santidade. Não são. Não são. Como os povos. Por quê? Porque com prostituir-te, abandonaste o teu Deus. Se nós revertermos aí a sentença, modificada na sentença, fica mais claro, né? Quando ele diz assim, pois tem se prostituído abandonando o teu Deus. Abandonar a Deus significa se prostituir, porque nós somos exclusivos do Senhor. O nosso campo da teologia da idolatria aumenta quando a gente percebe que é justamente isso. Qualquer um que tem o controle no nosso coração é um ídolo. Seja o nosso trabalho, seja os nossos estudos, seja a nossa imagem, seja filhos, seja relacionamentos. Qualquer um que toma o nosso coração é um ídolo. E então nós nos tornamos prostitutos. Amastes a paga da prostituição em todos os seus eiros de cereais. Justamente os eiros de cereais era o local onde era pisado o trigo, e por isso aqui parece que ser a ocasião de uma festa da colheita. E aqui, mais uma vez, meus irmãos, eu trago à tona o perigo da insensibilidade, porque eles continuavam fazendo tudo aquilo. Para eles, e infelizmente para muitos, Israel estava vivenciando isso aqui como lucro, porque ele estava aproveitando o melhor das duas realidades, a carnalidade e a espiritualidade. Então, para eles, era lucro isso. Eles conseguiram, olha como é interessante, irmãos, eles conseguiram fazer uma junção entre idolatria e ortodoxia espiritual, em que eles conseguiram harmonizar a devoção a Baal e a devoção a Deus. A insensibilidade entra em cena aqui, meus irmãos. E eles faziam isso sem sentir dor. Sem sentir dor. Eles não perceberam isso por causa da insensibilidade. Isso quer dizer que esse tipo de insensibilidade, no primeiro momento, ele pode parecer benéfico, mas ele resulta em grande perigo e morte. Mas no primeiro momento ele pode parecer benéfico. Sabe aquela doença nos nervos de pessoas que não sentem dor? Não é? Pessoas que não sentem dor. Existe essa doença também na vida espiritual. É a insensibilidade da dor. Não sente. Ela peca, ela se afasta de Deus, mas ela não percebe que algo está sendo tomado dela. Ela não percebe que está faltando algo, ela não percebe. Por quê? Porque ela elege com maior valor os alimentos da carne, a satisfação da carne. Eles estavam felizes, mas sem Deus, confiantes, mas sem Deus. Por quê? Se eles estavam longe da invasão do inimigo, se eles estavam com todas as prosperidades que poderiam experimentar, por que eles buscariam o Senhor? Eles estavam confiantes aqui. E então o profeta anuncia a reversão, isso vai mudar. A confiança sem Deus vai ter um fim. Aí ele diz, a eira, né, o campo de pisar trigo, a eira e o lagar que estavam cheios, que estavam abundantes, né? Você pode olhar para a sua despensa, para a sua conta bancária, para a sua saúde. Se você confia nisso, isso pode mudar. Se isso não lhe aproximar do Senhor. Isso pode mudar. A eira e o lagar não os manterão. Vocês estão tributando confiança de sustento a quem?
Isso é o ponto. Estão confiando na eira, no campo de trigo que está cheio e no lagar, no local de pisar uvas que está cheio, que não para de trabalhar. Isso não os manterão. Quando o quê? Quando o versículo 14 do capítulo 8 chegar. Não os manterão. Não os manterão. E o vinho novo lhes faltará. O vinho novo vai falhar. Interessante. Esse termo faltará literalmente é falhar. Por quê que é interessante? Porque o vinho novo estava suprindo para eles aquilo que deveria ser suprido só em Deus. Sabe, enquanto você encontra um tremendo gozo no objeto e não em Deus, e você se satisfaz naquilo, e isso faz com que você não sinta falta do culto, não sinta falta da oração, não sinta falta da leitura bíblica, não sinta falta da comunhão dos irmãos, porque você se satisfaz com isso. Isso falhará. O vinho novo falhará. Ele vai parar de ser efetivo para a satisfação da sua carne. Ele falhará. Continua. Na terra do Senhor. Olha aí. Eles estavam na terra que foi prometida e eles tomaram posse? Estavam? Estavam. Foi por possessão eterna? Foi. Não permanecerão. Não permanecerão. Na terra do Senhor não permanecerão. Mas Efraim tornará o Egito. Olha que interessante. Qual era o único cativeiro que eles tinham experimentado até aqui? O egípcio. Eles iam sucumbir novamente sobre o Egito? Não. Mas eles entenderam o que isso significa. O prenúncio de um exílio. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Qual é a coisa imunda, efetivamente, que será comida? Eles mesmos. A Assíria se alimentará da imundícia, que são eles. Olha o que ele diz. Não derramarão libações de vinho. O que é libações de vinho? São ofertas cultuais apresentadas ao Senhor. Eles continuaram a cultuar o Senhor e apresentando as suas ofertas, pois o culto também será retirado deles. Foi isso que aconteceu no cativeiro, não foi? O culto será retirado deles. Não apresentará mais libações de vinho. Eles não perderão somente aquilo que dava uma sensação de segurança a eles, de confiança a eles, física, material, mas eles perderiam aquilo que dava sensação de segurança espiritual também. Não derramarão mais libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Qual é a ideia? É pão de luto. A ideia de pão de luto é a ideia de impureza. Por quê? Porque aquele que tocava em morto estava impuro e não poderia se aproximar do povo ou do templo. Então, o pão de sacrifício seria pão impuro, pão sujo. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Esse pão será simplesmente para a satisfação e deleite deles, assim como eles tanto querem, mas com impureza, com perversão. E aqui, meus irmãos, está um ensinamento aqui que geralmente a gente não percebe. Tempos de paz exigem análises e vigilância constante. Muitas vezes não é isso que nós fazemos. Tempos de paz exigem de nós análise e vigilância constante. O que geralmente nós não fazemos. Justamente por causa dessa sagacidade da carne. O que o Senhor está dizendo aqui é que essa reversão vai alcançar eles. E aquilo que dá confiança a eles será removido. Por quê? Porque eles ficarão nus. Foi assim que eles ficaram no cativeiro. Nós não temos sequer aquele que nós tínhamos em todos os momentos, que era quem? Deus. Nós não temos. E ali eles perceberão que o cereal, que o vinho, que os palácios, que os muros fortes não foram suficientes para suprir aquilo que só Deus poderia dar. Não foram suficientes. Às vezes nós elegemos isso no coração, irmãos.
por alguma forma nós não sentimos paz e contentamento, não sentimos anseio pela comunhão dos santos. Parece que o culto não é tão atrativo. Parece que falar do Senhor é cansativo, é pesaroso. Nós não temos um impulso para falar do Senhor, para proclamar a mensagem de salvação que um dia nos alcançou. Parece que é chato, parece que é constrangedor. Parece que aquilo que nos tomou não é mais suficiente para nos conduzir. E nós estamos em paz com isso. Nós estamos tranquilos, nós não percebemos que nós estamos em guerra. Como nós ficaremos em paz sem nenhuma luta no campo de batalha? Como? Momentos de paz exigem análise constante. O fim da devoção fingida também chegará. No versículo, quando os versículos do 2 até o 4 eles forem executados, o que eles farão? O que lhes restará? Quando os versículos 2 até o 4 forem executados, o que sobrará para eles? O que restará para eles? Na exposição do capítulo, nós tivemos uma exposição do capítulo 6, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 2. Nós refletimos sobre o tema, os prejuízos de um amor estéril a Deus. E é justamente isso que vai chegar ao fim. Aquele amor que os satisfazia, embora seja estéril, chegará ao fim. E se isso é tudo que lhes resta, o que sobrará para eles? Se tirar tudo de você, se tirar o seu emprego, se tirar os seus bens, se tirar de você o seu entretenimento, o seu conforto, a sua fé permanecerá? Ou não? A sua reflexão é como os amigos de Jó. É uma fé retributiva. Eu só tenho porque o Senhor me dá. A devoção fingida acabará quando Deus tirar o quê? As estruturas frágeis que a sustentam. Estruturas perecíveis que a sustentam. O versículo 5 ele marca outra chamada, assim como o versículo 1. O contexto imediato é o versículo 4, dá para a gente perceber na sequência logo aí, né? O que acontecerá quando o versículo 4 for efetivamente executado, restará para eles apenas punições. Aí nós vemos aqui, ó, que fareis vós nos dias da solenidade? Solenidade ele está falando dos dias dos festivais litúrgicos, né? Religiosos, que é esses dias de festas. Quando isso for removido de vocês, o que vocês farão nesse dia? Vocês não terão culto, vocês não terão templo, vocês não terão sacerdotes, as suas ofertas não serão mais agradáveis a mim. O que vocês farão? Aonde vocês conseguirão paz? Vocês serão atingidos, sabe pelo quê? Pela consciência de que zombaram de mim, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês serão atingidos por isso. Vocês zombaram de mim. É o que o Senhor está dizendo. Quando for tirado de vocês, o que vocês farão no dia da solenidade? Literalmente a assembleia, no dia de um encontro festivo aqui. E no dia da festa do Senhor. Os atos religiosos, o que vocês farão? Por quê? Porque eis que eles se foram. Esse versículo 6 é muito difícil de compreender, irmãos. Porque parece que não faz muito sentido nessa tradução. Existem inúmeras discussões para a tradução desse versículo. Porque não faz muito sentido quando ele diz, porque eis que eles se foram. A gente não entendeu aqui. Porque ele fala do dia da solenidade, diz porque eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os cefará e Mênfis os sepultará. O que é a ideia aqui? A ideia é que eles tentarão fugir desse dia da destruição. Porque eles, quem? Os judeus, eles se foram, eles fugirão. Literalmente significa se afastarão. Porque eles correrão, eles se afastarão. Eles tentarão fugir por causa da destruição com que o Senhor os punirá. Mas eles não conseguirão. Mas o Egito os cefará. A ideia de ceifar aqui, literalmente significa capturar. Eles vão fugir e o Egito coletará, o Egito capturará. Mênfis é a capital do Egito, então é um paralelismo. Mênfis o sepultará, é literalmente enterrar.
Quando a gente entende o sepultar aqui como literalmente significa enterrar, a gente entende as urtigas e os espinhos aqui do restante do versículo. Eles buscarão... Por quê? Porque para não sucumbir diante da Assíria, o que foi que eles fizeram? Eles foram buscar a aliança com o Egito. Então, ao invés de buscarem o Senhor como ajuda, eles buscaram povos pagãos por ajuda. Bastava eles orarem ao Senhor. Era só isso que bastava. Mas a insensibilidade não os fez voltar para Deus. Às vezes nós buscamos ajuda de fontes não seguras, quando nós precisaríamos apenas orar, irmãos. Simples. Mas nós estamos tão distantes que a oração para nós não tem poder, não tem efetividade, não tem força. Eles vão buscar ajuda no Egito e o Egito vai se aproveitar deles aqui. O que é que o Senhor está dizendo? Vocês serão cercados por minha punição. Vocês acham que não tem consequências? Não, cuidado com a alegria temporária. Cuidado, é muito enganosa. Não viva por suas emoções. Vocês acham que tem paz? Vocês têm, mas não comigo. Vocês fugirão, mas não conseguirão. A minha punição encontrará vocês. É o que o Senhor está dizendo aqui. Serve para nós hoje também. E ele diz, as preciosidades da sua prata, aquilo que causa confiança a vocês. Aquilo que os faz não me buscarem para depender de mim. As preciosidades das suas pratas, as urtigas a possuirão. Aqui as ervas daninhas. Por quê? Porque eles serão enterrados. Os espinhos crescerão nas suas moradas. Eles serão adubos. É isso que eles serão. Eles serão adubos. Esse pronunciamento, meus irmãos, ele sugere uma reflexão muito importante para a gente. Por quê? Um dia o Senhor separará ovelhas de bodes. Nós vimos isso no capítulo 25 de Mateus. Um dia o Senhor separará. Ele garantiu que na nova aliança, diferentemente da antiga, só haverá crentes. Aqueles cujo coração foi circuncidado espiritualmente com ele. Não haverá devoção fingida na nova aliança. Esse período que a gente desfruta agora é o período da chance. É o período da oportunidade. É um período da análise, da reflexão. Porque um dia ele separará os bodes das ovelhas. E à luz disso tudo, nós podemos, mesmo que por mais insensíveis que nós estejamos, nós podemos perceber que não surgirá nada de bom de uma devoção fingida. Nada. De uma devoção fingida não há amadurecimento, irmãos. Não há quebrantamento, não há contrição. O seu cônjuge não é edificado, o seu filho não é edificado, o seu lar não cresce, o seu lar não é edificado. Você não se torna mais parecido com Cristo. É um prenúncio de desgraça. Sabe, se de repente você vem à igreja sem qualquer deleite, você canta, mas você não experimenta nada, você não entende nada, a sua alma está inerte. Você escuta a palavra do Senhor e só espera a hora acabar porque você já não aguenta mais. Você está zombando do culto. Você está zombando do Senhor. O culto é para o Senhor. E sabe o que ele está fazendo nesse momento? Ele está dentro do seu coração. Nesse momento, ele está olhando, nesse momento, o seu coração. O seu coração, nesse momento, está exposto diante da mesa de Deus. Ele está vendo o seu coração agora. Agora, a sua mente está rasgada diante dele. Ele está agora, nesse momento, contemplando os seus pensamentos. Ele é o público dos seus pensamentos, agora. Nesse instante. Esse é o tempo da oportunidade, irmãos. Porque naquele santo dia, o dia maravilhoso do juízo final, naquele dia não haverá mais chance. Os bodes experimentarão o tormento eterno. Não haverá mais chance. A perspectiva é a mesma do que aconteceu aqui, irmãos. A mesma. Mesmos corações, mesmas atitudes e mesmo pronunciamento de juízo. Aqueles que pereceram aqui
que não faziam parte do remanescente fiel, porque o remanescente fiel sofreu as consequências da maioria infiel aqui, porque eles também foram para o cativeiro. Esses infiéis, partícipes da antiga aliança, mas que não têm o coração circuncidado, eles estão aguardando o lago de fogo e enxofre que um dia virá. Ficarão para sempre distantes do Senhor, para sempre. Para sempre. Agora eles estão experimentando o inferno. E um dia esse inferno, com eles, com Satanás, será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, com tormentos ainda maiores, onde serão açoitados pela ira de Deus eternamente. Eternamente. A pergunta que fica para a gente é o seguinte: será que essa realidade não deveria ser um ponto de parada constante para nós consultarmos a nossa devoção ao Senhor? Não importa se você está experimentando paz, não. Você tem que examinar para saber de onde vem essa paz, irmão. Você tem que ver de onde vem essa paz. O seu coração, a contrição no seu coração, há anseio no seu coração, você deseja o Senhor, você quer o Senhor, você ama a Cristo, você anseia por sua palavra, você anseia pela adoração, pela comunhão dos santos, você quer o seu rei, você quer ele. O Senhor não quer água morna não, porque ele vomita. Ele vomita o morno. Ou é quente ou é frio. Como é que tá? Tá tudo bem. É mesmo? E como é que está a prática das disciplinas espirituais? Tenta fazer, né? O jeito que dá, tenta fazer, né? Sabe aquele cara que tudo dá certo? Tudo tá bom? Ou então aquele cara apático que esconde o pecado de omissão? Dá certo. Tudo certo. Não, mas vai dar certo. Certo. Não, mas isso. Não, vai dar certo. Bem. A falta de insensibilidade para perceber a destruição da omissão não é um distintivo de paz com Deus, irmãos. A gente não entende isso. A gente está encharcado de homens omissos, é impressionante, irmãos. Homens omissos, homens fracos, omissos, homens que não são líderes, homens que não assumem a liderança do lar, homens omissos, que ficam revestidos insensivelmente por uma pseudo-mansidão. Não é mansidão, é pecado. É pecado, irmão. Mas eles aprenderam a sagacidade diabólica de preparar a consciência para ter paz na omissão. Como? Como? O Senhor o cercará. O Senhor o cercará. Você vai se estribuchar de tudo que foi jeito. Se você não der um fim ao seu fingimento espiritual, o Senhor lhe devorará. É isso que vai acontecer. Nós não estamos no playground, irmãos. Nós não estamos. Não estamos. Não dá para brincar. Todo domingo nós fazemos isso aqui, ó. Toda quarta-feira. Mas tem que ser com a maior devoção do nosso coração. O nosso coração tem que incendiar domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, pegar fogo. Se você não consegue fazer isso, grita e incendeia o seu coração, porque não vai depender de púlpito não. É você que tem que colocar fogo no seu coração, porque o Senhor não aceita o fingimento. Nós temos que entender isso. Passa ano e sai ano, pessoas continuam inertes. Como pode? Como pode? Um dia o Senhor lhe separará. Para que lado você vai? Para que lado você vai? Existe um destino para cada um de nós. Qual é o seu? Qual é o seu destino? Porque você tem um destino. Está vivendo na paz aqui? Está tranquilo? Tá bom? Sem luta? Sem tensão, sem guerra, tá bom? Tranquilo? Ok. Se contenta com isso? Cuidado.
Cuidado, porque esse povo aqui também se contentava. E nós vemos a imoralidade que ele vivia, a perversidade que ele vivia, a idolatria que ele vivia, a perversão da religião deles. As consequências, meus irmãos, são caras demais para nós negligenciarmos. Você, marido, você está disposto a mandar a sua esposa para o inferno? Está disposto? Você está mandando a sua esposa para o inferno agora, nesse instante? Você está disposto a mandar os seus filhos para o inferno? A forma como você está conduzindo o seu lar está enviando, nesse momento, os seus filhos para o inferno? Porque você deveria fazer essa análise. Esposa, você está sendo um instrumento de queda para o seu marido, ao invés de edificação. Você está reafirmando a sua liderança e a sua autoridade. Você está sendo um instrumento de graça ou de condenação? Você está mostrando para o seu marido os caminhos do inferno, na forma como você é liderada por ele? O fato é que o Senhor não permite que o mal prevaleça. Ele pode prevalecer por um período de tempo. Pode prevalecer. Mas para sempre não. O cálice da ira de Deus, ele se enche. Assim como ele foi preenchido algumas vezes. No dilúvio com Noé, no cativeiro babilônico. E existe um cálice a ser preenchido, relatado por Apocalipse. Ele não foi enchido ainda. Ele está prestes a ser enchido nesse período que nós vivenciamos aqui. Quando ele for enchido, o Senhor virá e derramará a sua cólera sobre o mundo, como nós vimos hoje de manhã com fogo, como nós vimos aqui no capítulo 8, versículo 14, fogo também. Um dia, ele não será mais zombado. Quantos estão zombando o Senhor hoje, agora? Um dia ele não será mais zombado. Os seus profetas não serão mais desprezados, não serão mais desonrados, não serão mais envergonhados, não serão mais menosprezados. Vocês acham que aquilo que aconteceu com Osés não acontece hoje? Ministros do Senhor são desonrados, irmãos. São tidos por chacota. Famílias de ministros do Senhor passam necessidades. A gratidão não chega nas portas dos ministros do Senhor muitas vezes, mas isso não acontecerá para sempre. Isso um dia terá fim. Um dia isso terá fim. Um dia a surdez espiritual findará. É isso que nós vimos no versículo 7 ao 9. O fim da surdez espiritual. O grande período de tempo em que Deus retardou a punição não foi utilizado para o povo como deveria. Você sabe do seu coração, não sabe? Você sabe dos seus atos. Considere os seus atos. Talvez as consequências dele não veio ainda. E isso é uma demonstração da misericórdia de Deus. Por que o meu coração não incendeia mais? Um dia meu coração incendiou pelo Senhor. Agora ele não incendeia mais. Um dia eu senti uma devoção absurda, abissal pelo Senhor, mas agora não é mais assim. Eu estou no automático, na minha religiosidade, é automático. É isso. Não tem mais, sabe? Aquele amor, aquela devoção, aquela paixão, aquele anseio, não existe mais. Eu faço isso, faz parte de mim, né? É o que eu sou, a minha vida é essa. O problema com corações assim é que não se apercebem do rigor da caminhada cristã. Acabam entendendo que não tem mensagem nova, é sempre a mesma coisa. Já foram tão exortadas, já ouviram a palavra sendo pregada várias vezes, já ouviram a mesma passagem sendo pregada várias vezes, conseguem discursar sobre essas passagens, conseguem explicar essas passagens, e é assim. A palavra para ele não é viva. Não é viva. É a mesma. Né? É a mesma.
Esse povo deveria usar de forma profética esse período que eles passaram, de forma pedagógica, mas eles usaram foi para a euforia da carne. Qual é a grande desgraça dessa atitude, irmãos? Mais uma vez, essa surdez, mais uma vez, resulta da insensibilidade espiritual. A insensibilidade espiritual nos faz esquecer que a vida não é sobre nós. Não é. A história não é a nosso respeito, irmãos. Nós não somos o centro do mundo, nós não somos o centro da existência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está satisfeito, feliz, em paz, contente, sossegado, não são necessariamente evidências de paz com Deus, não são. As nossas sensações não são testemunhas válidas no tribunal de Cristo, irmãos. Não são. Olha o versículo 7. Chegaram os dias do castigo. Imagine se você ouvisse isso agora. Os céus serão rasgados agora. Os céus são rasgados. Jesus Cristo desce e você escuta: chegaram os dias do castigo. Qual seria a sua convicção de destino eterno? Nesse momento, qual seria? Qual seria? Sobre a vida que você viveu, sobre os testemunhos que você deu, sobre o coração que você carrega aí no seu peito, quais seriam? Chegaram os dias do castigo. Chegaram os dias da retribuição. Fizeram, receberão. Israel saberá. Interessante esse termo, por quê? Porque embora... E saber aqui é aquela palavra derivada de Adá, que quer dizer conhecer. Israel conhecerá. Mas não é conhecer cognitivamente, é conhecer por experiência, intimamente. É a mesma palavra para falar sobre relação íntima entre homem e mulher. Israel entenderá. Israel conhecerá intimamente. Ele conhecerá. Por quê? Porque agora eles estão completamente insensíveis, irmãos. Eles zombam do profeta, como ele vai dizer mais na frente. Ele zomba do profeta, ele zomba de Oséias, ele escarnece Oséias, a mensagem de Oséias, por isso eles escarnecem o Senhor. O mesmo acontece com Jeremias, o mesmo acontece com Isaías, que não eram ouvidos de forma alguma. Isso aconteceu intensamente com Oséias, mas chegou o dia, né, e eles saberão. Esse dia não chegou efetivamente agora, factualmente, né? Chegaria alguns anos depois. Chegaria de quê? A zombaria que eles proferem agora contra o profeta e contra Deus, portanto, terá um fim. O que eles dizem? A partir daqui, meus irmãos, é o que eles dizem, certo? Eles dizem o quê? O seu profeta, Oséias, é um insensato, é um tolo, é um estúpido. O homem de espírito é louco. Aqui são as agressões verbais que o profeta ouvia. O homem de espírito é um louco. E por que eles agem assim? Por que eles agem assim com o instrumento de Deus? Por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel. E o muito do teu ódio, muito da tua hostilidade. E ao contrário do que eles atestam em seus corações perversos sobre os instrumentos do Senhor, chamando-os de louco, chamando de estúpido, chamando-os de insensato, aqueles que deveriam ser recebidos como voz de Deus, como instrumentos de salvação, estavam sendo hostilizados, mesmo quando eles tentavam salvar. O versículo 8 mostra essa forte oposição ao Senhor. Ele diz assim, o profeta é sentinela contra Efraim. A gente poderia colocar um sobre aqui que ficaria mais inteligível, né? Então seria assim, o profeta é sentinela sobre Efraim, porque a ideia de sentinela é a ideia de vigia, né? Então, o profeta é sentinela sobre Efraim ou contra Efraim, ao lado de Deus. Por que vocês o chamam de louco e insensato? Vocês estão falando do Senhor. Deus é louco, Deus é insensato, Deus é estúpido. Vocês estão falando do Senhor. Contudo, existe um contraste aqui que não está na tradução, irmãos. Por quê? Porque mesmo ele sendo profeta do Senhor, ainda assim vocês fazem algo. Então, se vocês colocarem aqui um contudo, fica fácil de compreender. Contudo, laço do passarinheiro, ou seja, armadilhas em todos os seus caminhos e inimizade, hostilidade na casa
do seu Deus. É interessante porque nós vemos a mesma coisa acontecendo na nova aliança. Nós vemos a mesma coisa acontecendo hoje. Lembra das orientações que Paulo deu a Timóteo? Na segunda carta que ele escreve, ele diz: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse povo de Oséias estava suportando a sã doutrina? Não. Isso aconteceu na nova aliança. Isso acontece hoje. Instrumentos do Senhor são zombados, são tidos por motivo de zombaria, porque não suportam a sã doutrina. Os irmãos conseguem imaginar, meus irmãos, o que esse profeta experimentou? Rejeição, desprezo, zombaria, calúnia, difamação. Um profeta que não teve a vida para ele, não. Ele formou uma família para servir como instrumento integral de Deus. Os nomes dos filhos são nomes de juízo, os nomes dos filhos. A mulher o desprezou e ele teve que ir atrás da mulher, mas a mulher o rejeitou. E ele teve que casar com outra que não era dele, que era também idólatra, para servir de instrumento do Senhor. E mesmo assim ele foi zombado, rejeitado, desprezado. Talvez a gente não consiga perceber isso, não. Só quem está na pele consegue perceber. O que é passar a vida toda ciente de que é instrumento de Deus e ser desprezado, ser desonrado, ser zombado, ser rejeitado. Às vezes essa realidade é muito distante da gente. Existe um tipo de insensibilidade que nos aproxima de Deus e que despreza os instrumentos de Deus. É impressionante isso. É impressionante disso. As ovelhas não caluniam a Deus, mas caluniam os profetas de Deus, os instrumentos de Deus. É impressionante como isso acontece. Sem temor. Sem receio. E mesmo assim, sentam-se nas cadeiras e dizem: me abençoa aquele que eu caluniei, me alimenta aquele que eu desprezei, me alimenta aquele que eu defraudei. Faz isso. Não é assim que acontece, irmãos? É assim que acontece. É assim que acontece. Um dia, aquele que nós desprezamos, depois nós buscamos para ser mãos de acalento para nós. Isso acontece hoje. Não aconteceu só 2.700 anos atrás, não. Isso acontece também. E essa é uma das evidências, é uma das provas, na verdade, uma das provas contra o povo para o julgamento divino que o profeta está apresentando aqui. Segundo Deus, essa é uma forte evidência. Sem que eles se apercebessem disso, irmãos, gradativamente eles semearam putrefação no meio deles. As narinas ficaram insensíveis. Como é que está a sua narina espiritual? Como é que está o aroma espiritual seu, da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa? Como está? Você sabe? Ou você não sente nada? Você sabe como é que está? Você está semeando putrefação? Não? Você está semeando o aroma de Cristo? O que você está semeando? Você está semeando algo. Sempre a gente semeia algo. Olha a comparação que ele é feito no versículo 9. Olha a comparação, irmãos. Muito profundamente se corromperam. Como nos dias de Gibeá. Meus irmãos, Gibeá é uma cidade da tribo de Benjamim. Olha a menção que ele faz a Gibeá aqui. Vocês lembram daquele episódio em que um levita toma uma concubina em Juízes 19. E aí, olha como isso espelha Sodoma e Gomorra. E aí ele é convidado para passar a noite numa residência, e homens vão lá, tomam a sua concubina, passam a noite estuprando a sua concubina, e depois joga nas portas da casa, morta, o levita, para mostrar o tamanho da corrupção do povo de Israel. Parte a concubina em 12 pedaços e manda cada uma para uma tribo, para mostrar o tamanho da perfeição. Olha com que esse povo está se parecendo aqui.
É com isso que esse povo está se parecendo. Abra em Juízes 13, rapidinho para a gente terminar. Juízes 13. Qual foi a constatação do nível de perversidade daquele povo? Juízes 19, versículo 30. Depois que é feito isso tudo. Olha o versículo 30 de Juízes. Diz assim: cada um que a isso presenciava, a outros diziam. Olha o espanto, irmãos. Nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Aí ele dá três ordens, existem 3 imperativos aqui, que ele diz: ponderai nisso, ponderai, considerai e falai. Tudo isso aqui como instrumentos de preservação, para que não acontecesse de novo. Oséias está afirmando que essa era a situação espiritual daquele povo. Contudo, meus irmãos, o fato é que essa euforia e surdez, ela não continuará assim. Ela dará lugar a outro som. Olha o versículo 9, diz assim: o Senhor se lembrará das suas injustiças, das suas iniquidades, do seu pecado, e o castigará os pecados deles. A ideia de castigar aqui literalmente significa visitará, e o Senhor os visitará. Aqueles sons de exultação carnal dará lugar a choro e pranto. Essa euforia libertina, meus irmãos, vivenciada pelo povo, é uma doença espiritual. Eles estavam contentes, eles estavam em paz, eles estavam satisfeitos, mas estavam doentes espiritualmente. E a maior perversão da insensibilidade é que não nos faz perceber que nós estamos nesse estado. Sem dúvida alguma, essa é a maior perversão da insensibilidade. Nós simplesmente não percebemos, porque perceber exige sensibilidade. Mas nós podemos fazer uma análise muito sensata, muito sóbria, mesmo insensíveis. Como está meu coração? Eu toco no meu coração. Toca aí em seu coração agora. Toca no meu coração. Ele está quente? Está quente? Você consegue sentir o fogo de Deus aqui? Você tem que consultar o seu coração. Porque se você não sentir nada, a insensibilidade lhe alcançou de alguma forma. Se você não vê paixão, se você não vê fogo, se não vê ardor, se não vê calor pelo Senhor, ela lhe alcançou de alguma forma. Por que nós tememos isso, irmãos? Porque nós sabemos aqui é um testemunho, Oséias é um testemunho disso. Isso dá luz à desgraça, irmãos. O Senhor não permitirá súditos que não são seus. Ele não permitirá. O reino é dele. O passaporte é o novo coração. Se não for assim, não será seu súdito. Nós estamos no período da chance, irmãos. Nós estamos no período da misericórdia. Nós estamos no período do perdão. Por que tem corações que não queimam, meus irmãos? Por que tem corações que não incendeiam? Porque existem tantas pessoas que não estão dispostas a perder a vida para ganhá-la, como nós já vimos a pregação aqui quarta-feira? Por que existem tantos? Porque as profissões de fé são tão desprovidas de força e de poder. Por quê, irmãos? Às vezes você conversa com crentes que você não sabe que é crente e você sai da conversa não sabendo que aquela pessoa é um crente. Às vezes tem conversas de crentes que não tem o tom evangélico, que não tem a atmosfera cristã. É impressionante. Nós estamos num tempo da misericórdia, irmãos. Essa misericórdia deve acender o nosso coração, deve nos fazer vibrar. Porque o Senhor nos ama e derrama sobre nós graça. Caso contrário, aquilo que aconteceu com o povo
de Oséias também pode nos alcançar. Porque o Senhor não retardará para sempre a sua ira. Ele não retardará. A falta de agir de Deus é um instrumento de misericórdia para os impenitentes. Leia as evidências, irmãos. Leia as evidências da sua vida. O que a sua vida tem testificado? Você tem se aproximado de Deus? Nós não podemos viver nesse mundo tão perverso, distante de Deus, irmãos. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Mais uma vez eu pergunto, como é que está seu coração? Como é que está seu coração? Você sabe como é que está o coração do seu filho? Você está colocando fogo no coração do seu filho, ele não entende o evangelho, ele não é crente, pois coloque fogo, um dia incendiará. Queime, queime, queime. Se o seu coração queimar, um dia tacará fogo no coração do seu filho também. Faça isso. Não descanse. Você está falando da eternidade dele. Incendeie o coração do seu cônjuge. Perceba o coração do seu cônjuge. A insensibilidade mata, irmãos. E quando nós percebemos, muitas vezes é o fim. Esse povo não tinha mais chance de arrependimento. Não porque eles não podiam não querer, né? É porque os seus corações foram tão tomados, que não poderiam mais visitar o arrependimento. Lembra do capítulo 7? Eu tento, mas não posso. Deus, meus irmãos, está falando isso. Eu tento. Mas quando eu se aproximo, eu vejo a podridão. Eu não posso. Algumas vezes, nós cavamos um buraco tão fundo que nós não conseguimos sair. Fazemos isso sorrindo. Fazemos isso contente. Fazemos isso em paz. Esse é o terror da insensibilidade. A partir do versículo 10, a gente vai continuar nessa reflexão. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, damos graças a Ti por Tua provisão. Obrigado pelo tempo de misericórdia e graça, Senhor. Obrigado pelo tempo de alívio e paz, onde temos a chance de consultarmos o nosso coração e nos voltar para Ti. Dá-nos sabedoria, ó Deus, por favor, Pai. Dá-nos sabedoria. Dá-nos intrepidez, ousadia, para guerrearmos a guerra santa, para não perdermos o nosso coração, ó Deus, do nosso cônjuge, dos filhos, daqueles que amamos. Ajuda-nos a incendiá-los, ó Pai, mas primeiro incendeia a nós mesmos. Que nós possamos aprender com aquilo que aconteceu há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, que de forma tão triste e pesarosa continua acontecendo como se aquilo tivesse acontecido hoje, ó Deus. Em nome de Jesus rogamos a Ti. Amém.